Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Comunico que o presidente desta casa, excelentíssimo senhor Marcos Martins, está de licença paternidade, motivo pelo qual será substituído por este vice-presidente, conforme previsto no artigo 16 do regimento interno desta casa. Eu gostaria de convidar para secretariar os trabalhos, como a secretária Teseu Gocos, o vereador João Fernando de Assis Cipriani, como secretária DOC. João Cipriani de Assis. Essa de cebola, hein? Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes. Presente. Evandro José Clóvis. Presente. João Cipriano. Joaquim Benedito. Marcos Martins. Ausente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Pedro Adélio. Presente. Milton Alvim de Araújo. Rita Edith. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo número regimento legal, eu declaro aberta a sessão e vamos ensinar os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das atas das reuniões ordinárias do dia 2 e dia 14 de março de 2016. Ata da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 2 dias do mês de março de 2016, às 19 horas e 54 minutos, no plenário, vereador Silvio Lopes da Silva Santos. Sob a presidência do vereador Marcos Martins e secretariado pela vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes. O presidente solicitou à secretaria que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Pedro Adélio Viana, estando ausente o vereador Milton Alvim de Araújo. O presidente declarou aberta a 5ª reunião ordinária. A seguir, o senhor presidente disse: a leitura e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 24 de fevereiro de 2015 ficará pendente, tendo em vista a redatora não tê-la concluído. A secretária procedeu à leitura das correspondências recebidas. Rony Cláudio Matos Leite, diretor do jornal MB Notícia, solicitação faz. Luzia de Fátima Nery Faza, solicitação faz. Ofício circular GP 001/2016, Michele Vieira A. Granado, comunicado faz. CM 2041-186/2015, Ministério da Educação, libera recursos financeiros. CM 2041-85/2015, Ministério da Saúde, libera recursos financeiros. E expedido ofício número 027/2016, CMMB, aos familiares do senhor Moacir da Silva, encaminhando faz. Ofício número 028/2016, CMMB, aos familiares do senhor Kleber Azevedo da Silva, encaminhamento faz. Ofício número 031/2016, CMMB, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 032/2016, CMMB, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 033/2016, CMMB, Narciso Lanini Filho, gerente do DTMR Copasa, convite faz. Secretária procedeu a leituras das mensagens número 001/2016, 002/2016 e 003/2016, enviadas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando respectivamente as proposições de lei número 01/2016, regras e medidas administrativas para a prevenção e combate às endemias no município de Matias Barbosa e da outras providências.
número 02/2016, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos agentes públicos, com vencimento aquém do mínimo nacional e do piso nacional dos professores, para o exercício 2016. E número 03/2016, que abre crédito especial no valor de R$ 416 mil. As dotações do município de Matias Barbosa. A secretária procedeu à leitura dos projetos de lei número 04/2016 e número 05/2016 e projeto de resolução número 01/2016, de autoria da mesa diretora e vereadores. A seguir, o presidente procedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Todos os vereadores apresentaram uma indicação de número 53/16, construção de banco do lado de fora da capela mortuária. O vereador Carlos Antônio de Castro Lopes apresentou uma indicação número 55/16, providências com relação à cratera na estrada União Indústria, em sendo feita. Dando início à ordem do dia, o presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 53/16, de autoria de todos os vereadores, construção de bancos do lado de fora da capela mortuária. Indicação número 55/16, de autoria do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes, providência com relação à cratera na estrada União Indústria, em sendo feita. Sendo subscrita pelos vereadores Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana e Rita Edith de Oliveira Fernandes, sendo as mesmas cada um a seu tempo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente disse: convoco Vossas Excelências para uma audiência pública da Copasa, no dia 8 de março de 2016, às 18 horas, para tratar de assunto referente à qualidade da água fornecida. Prosseguido, o presidente concedeu a palavra ao orador inscrito. O vereador Pedro Adélio Viana disse: minha fala é sobre as queixas das pessoas afetadas pela chuva do dia 27 de fevereiro. Um forte vendaval no Monte Alegre, onde houve muito prejuízo, com muitos destelhamentos e uma árvore caída sobre uma residência. Sabemos que ali é uma área de preservação ambiental e é difícil fazer uma intervenção ali. Mas estive conversando com o Rodrigo e soube que já há uma conversa em relação aos órgãos competentes por parte da administração municipal para ver o que pode ser feito ali. O vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho solicitou uma parte e disse: semana que vem vou entrar com um pedido de informação porque sábado as pessoas começaram a ligar, porque logo houve falta de energia e de água da Copasa e as casas atingidas pela enchente ficaram sem saber a quem pedir um caminhão de pipa para fazer a limpeza. Então vou pedir informação ao prefeito de quem são os membros da Comissão de Defesa Civil do município, com os respectivos nomes e telefones, para que na hora em que as pessoas nos pedirem ajuda, possamos saber para quem ligar. O presidente disse: nesses casos, eu geralmente faço contato com João Bosco, no site da Prefeitura, tem os telefones da Defesa Civil. O vereador João Cipriano solicitou uma parte e disse: eu faço parte da Comissão da Defesa Civil de Matias Barbosa, só que não houve reunião da comissão e não tenho nenhum contato com os demais membros. O vereador Joaquim Benedito disse: quero falar sobre a PPI, Programação Pactuada Integrada. Na última audiência pública da saúde, nós chegamos a comentar sobre a PPI. Quem sabe a nossa Câmara pode capitanear um encontro com as demais câmaras e demais secretários de saúde, para estarmos conversando sobre isso. O município de Matias Barbosa está perdendo uma média de 35 e 40 mil reais por mês, que fica na conta de Juiz de Fora. E tem município que nem está sabendo que tem esse dinheiro represado lá. O presidente disse: hoje de manhã, Luiz Fernando e o Eduardo, PSF, estiveram aqui conversando comigo sobre esse assunto. Nós combinamos de sentar de novo para conversar, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara, para começarmos a ver o que pode ser feito. Fica o convite para quem puder participar. Vamos fazer um cronograma de como vai ser a dinâmica e como esse assunto vai ser
abordado. Nada mais havendo em pauta, o presidente solicitou ao secretário que fizesse chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião, às 21h08, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Camila Leite de Almeida, redatora, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 2 dias do mês de março de 2016. Ata da 7ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 14 dias do mês de março de 2016, às 19h48, no plenário, vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Marcos Martins e secretariado pela vereadora Rita Edith de Oliveira. O presidente solicitou ao secretário que fizesse chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental após a presença dos vereadores Carlos Antônio Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Milton Alvim de Araújo, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Pedro Adélio Viana. O presidente declarou aberta a 7ª sessão ordinária. A secretária procedeu à leitura da ata da reunião ordinária do dia 9 de março de 2016, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A secretária procedeu à leitura das correspondências recebidas. Ofício número 14/2016, Lúcio José Durso de Deus, segundo tenente da PM, solicitação faz. Léa Penac Barbosa, coordenadora administrativa, solicitação faz. Ofício número 105/2016, Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, informação presta. Ofício número 54/2016, José Mauro de Souza, presidente da Sincep MB, solicitação faz. A secretária procedeu à leitura dos pareceres das comissões de legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no projeto de lei número 05/2016, dos pareceres das comissões de legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e Serviço de Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nos projetos de lei número 02/2016, número 03/2016 e número 04/2016. E no projeto de resolução número 01/2016. A seguir, o presidente procedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Não havendo proposição a ser apresentada, o presidente deu início à ordem do dia e colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 02/2016, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos agentes públicos, com vencimento aquém do mínimo nacional e do piso nacional dos professores para o exercício 2016. Projeto de lei número 3/2016, que abre crédito especial no valor de R$416 mil. Lei número 04/2016, que autoriza a concessão de recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, sendo os mesmos, cada um ao seu tempo, aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer de redação final. Prosseguindo, o presidente colocou em única discussão e votação a emenda de número 01 do projeto de lei número 05/2016, dando nova redação ao artigo 1º, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 05/2016, que altera a lei número 866 de 11 de setembro de 2007, que cria o sistema e fixa os valores das diárias de viagem dos servidores públicos municipais e dos agentes políticos do Poder Legislativo. Projeto de resolução número 01/2016, que dispõe sobre a recomposição de subsídios dos vereadores do município de Matias Barbosa, MG, e da outras providências, sendo os mesmos, cada um ao seu tempo, aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer e de redação final. Dando continuidade, o presidente colocou em única discussão e votação o pedido do empréstimo do auditório, vereador Jocenir Gama Pereira, para a Polícia Militar, no dia 15 de março de 2016, das 8 horas às 11 horas, para a realização de uma reunião com os policiais militares sediados nessa cidade, sendo aprovado por unanimidade. O presidente deixou registrado que no dia 18 de março de 2016
será realizado o lançamento do Parlamento Jovem. É amanhã, hein? Viu? Só para lembrar, é amanhã. O presidente deixou registrado que no dia 18 de março de 2016 será realizado o lançamento do Parlamento Jovem, edição 2016, às 18 horas. O presidente colocou em apreciação do plenário que a realização da reunião ordinária do dia 23 de março de 2016 se desse no dia 17 de março de 2016, às 19 horas, sendo aprovado pela unanimidade. Nada mais havendo em pauta, o presidente solicitou à secretária que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião, às 21h12, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora Lavrinha, presente ata, que vai devidamente assinada, Matias Barbosa, aos 14 dias do mês de março de 2016. Está em discussão as atas. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovadas por unanimidade. Solicito o seu secretário ad hoc que faça a leitura das correspondências recebidas. De 17 de 3 de 2016, correspondência recebida. Ofício número 098/2016. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Informação presta. Ofício número 128/2016. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal. Comunicado faz. Solicito o senhor secretário ad hoc que faça a leitura da mensagem número 004/2016, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando a proposição de lei número 06/2016, que institui a política de adoção de praças e espaços públicos e de esportes e áreas verdes municipais, seus objetivos e processos, suas espécies e limitações, das responsabilidades dos benefícios dos adotantes. Matias Barbosa, 16 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Nobres Edins, tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposição de lei que institui a política de adoção de praças e espaços públicos e esportes e áreas verdes municipais, seus objetivos e processos, suas espécies e limitações, das responsabilidades dos benefícios dos adotantes. Este projeto objetiva captar recursos privados para a construção ou manutenção e preservação de praças ou espaços públicos de esporte e áreas verdes. Ainda visa incentivar a ocupação desses espaços através de programas culturais, esportivos e de lazer, atendendo a todos os segmentos da população. As parcerias auxiliam na concretização do senso de responsabilidade ambiental e social, a partir do compromisso com a manutenção do espaço, com a doação do espaço e o apoio da iniciativa privada. Espera-se que o ambiente público, assim como a qualidade de vida dos moradores das comunidades diretamente envolvidas, evolua, pois uma cidade ambiental correta que atua de forma estruturada em seu conjunto arquitetônico propicia uma melhor qualidade de vida a seus moradores. O somatório desta característica proporciona a formação da cidadania. Atualmente, vislumbra-se no município algumas entidades com interesse de firmar parcerias com o poder público, no intuito de adentrar em projetos de melhoria para a cidade. Porém, careceremos de legislação própria sobre o assunto, além de necessitar de projetos que garantam
uma padronização e harmonização dos espaços. Cumpre ressaltar que a proposição em comento não fere as atribuições exclusivas do Poder Executivo, que é estabelecido pela Lei Orgânica do Município. Trata-se de aplicação do princípio da participação, que, no entender de grandes mestres como Canotilho, Hermann e outros, configura-se como princípio estrutural do Estado, que permite ao indivíduo e a diferentes grupos sociais intervirem na formulação e execução da política do meio ambiente. Acredita-se que, no momento em que as pessoas físicas ou jurídicas abraçarem a política de adoção de praças e áreas verdes do município, estará se cumprindo, dentre outras coisas, o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, devidamente estampado em nossa Carta Magna. Considerando-se tratar de um grande avanço para o desenvolvimento e manutenção de nossa cidade, tem-se forte expectativa da aprovação da presente proposição, motivo pela qual submeto à apreciação dos nobres edis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal. Solicito, seu secretário ad hoc, que faça a leitura da emenda de redação número 01, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na proposição de lei número 02/2016, e leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nos projetos de lei número 02/2016, número 03/2016, número 04/2016, 05/2016 e no projeto de resolução número 01/2016. Emenda de redação número 01 à proposição de lei número 02/2016. Dá-se ao artigo 2º da proposição de lei número 02/2016 a seguinte redação. Artigo 2º. A remuneração dos professores, cujo vencimento ficar aquém do piso nacional, terão a revisão correspondente ao piso nacional dos professores, de forma proporcional à jornada dos servidores municipais, nos termos da Lei Federal número 11.738/2008, e suas atualizações de formas retroativas a 1º de janeiro de 2016. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária Rita Edith Oliveira Fernandes. Justificação. Na forma como foi redigida a proposição original, somente os agentes públicos cujos vencimentos ficaram aquém do salário mínimo nacional teriam a revisão retroativa a 1º de janeiro de 2016. A recomposição dos professores, prevista no artigo 2 no texto da proposição original, não terá de forma retroativa a 1º de janeiro de 2016, em desacordo com a mensagem, motivo pela qual apresentamos a emenda de redação de número 01. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final da proposição de lei número 02/2016. De autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, foi protocolada em 2 de março de 2016 a proposição de lei número 02/2016, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos agentes públicos com o vencimento aquém do mínimo nacional e do piso nacional dos professores,
para o exercício de 2016 e aprovada em primeira discussão e votação no dia 14 de março de 2016. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria de forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos anunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos de dispositivo e o acerto das reuniões internas e externas, além de formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. A comissão apresentou emenda de redação de número 01, alterando o artigo 2, visando corrigir lapso, visto que, conforme a mensagem do Poder Executivo, a proposição de lei visa recompor a remuneração do jazente público, cujo vencimento ficaram aquém do mínimo nacional, e recompor a remuneração dos professores 1, cujo vencimento ficaram aquém do piso nacional, de forma retroativa a 1º de janeiro de 2016, de modo que seja recompensado o período em que estes profissionais receberam vencimentos aquém do salário mínimo nacional e ou o piso nacional dos professores vigente desde janeiro de 2016. Na forma como foi redigida a proposição original, somente os agentes públicos cujos vencimentos ficaram aquém do salário mínimo nacional teriam a revisão retroativa a 1º de janeiro de 2016. A recomposição dos professores 1, prevista no artigo 2, no texto da proposição original, não está de forma retroativa a 1º de janeiro de 2016, em desacordo com a mensagem, motivo pela qual foi apresentada a emenda de redação número 01. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 02/2016, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária Rita Edith de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final da proposição de lei número 03/2016. De autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Foi protocolado 2 de março de 2016 a proposição de lei número 03/2016, que abre o crédito especial no valor de R$ 416 mil. As dotações do município de Matias Barbosa e aprovada em primeira discussão e votação no dia 14 de março de 2016. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além de forma de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por esse órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 03/2016, redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretária Rita Edith de Oliveira Fernandes.
parecer de redação final da proposição de lei número 04/2016. De autoria da mesa diretora, com autoria dos demais vereadores, foi protocolado em 2 de março de 2016 a proposição de lei número 04/2016, que autoria a concessão de recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 14 de março de 2016. Foi encaminhada a referida proposição em plenário para esta comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira discussão e em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivo e acertos nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar-se que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 04/2016 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Joaquim Benedito de Almeida, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Rita Edith de Oliveira Fernandes, secretária. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final da proposição de lei número 05/2016. De autoria da mesa diretora e com autoria dos demais vereadores. Foi protocolado em 2 de março de 2016. A proposição de lei número 05/2016, que altera a lei número 866 de 11 de setembro de 2007, que cria o sistema e fixa os valores de diárias das viagens de servidores públicos municipais e dos agentes políticos do Poder Legislativo, e aprovada em primeira discussão e votação dia 14 de março de 2016. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a esta comissão, ao mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada dos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto das remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 05/2016 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Sala das Comissões, 17 de março de 2016, presidente Joaquim Benedito de Almeida, relator Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretária Rita Edith de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final da proposição de lei de resolução de número 01/2016. De autoria da mesa diretora e com autoria dos demais vereadores, foi protocolado em 2 de março de 2016 a proposição de resolução de número 01/2016, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 14 de março de 2016. Foi encaminhada a referida proposição em plenário a essa comissão no mesmo dia, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria de forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto das remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. E é importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver
promulgada a proposição. E, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de resolução número 01/2016, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Sala das Comissões, 17 de março de 2016. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator Otávio Gonçalves Filho. Secretária Rita Edith de Oliveira Fernandes. Concedo a palavra livre para apresentação de proposições. Sem discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. João Fernando de Assis Criano. Na reunião passada, nós ficamos de fazer uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Praia. Então, em nome de todos os vereadores, foi feito. Os vereadores infracionados de acordo com as normas regimentais e após o vídeo plenário requerem assistir o senhor presidente municipal, presidente da Câmara Municipal, oficiar a família do senhor Pedro Paiva, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento dia 9 de março de 2016. Sala das Sessões, 17 de março de 2016. Vereadores autores: Carlos Antônio de Castro Lopes, João Fernando de Assis Cipriano, Otávio Gonçalves Filho, Milton Alvim de Araújo, Evandro José Clóvis, Joaquim Benedito de Almeida, Pedro Adélio Viana e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Dando ordem do dia, está em discussão a emenda de redação número 01 ao projeto de lei número 02/2016, dando nova redação ao artigo 2º. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 02/2016, que dispõe sobre a revisão da remuneração dos agentes públicos, com vencimentos aquém do mínimo nacional e do piso nacional dos professores para o exercício de 2016. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão o projeto de lei número 03/2016, que abre crédito especial no valor de R$ 416 mil às dotações do município de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em última e segunda discussão e votação. Está em discussão o projeto de lei número 04/2016, que autoriza a concessão de recomposição salarial aos servidores da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão o projeto de lei número 05/2016, que altera a lei 866, de 11 de setembro de 2007, que cria o sistema e fixa os valores das diárias de viagem dos servidores públicos municipais e dos agentes políticos do Poder Legislativo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão o projeto de resolução número 01/2016. Que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores
do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a moção de pesar número 10/2016, de autoria de todos os vereadores, aos familiares do senhor Pedro Paiva. Como foi assinado por todos os vereadores, já se aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Em conformidade ao disposto do artigo 16 e ao disposto na linha G, inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgo a resolução número 358 de 17 de março de 2016, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores do município de Matias Barbosa, MG, e da outras providências. Tem algum vereador que vai querer usar a palavra? Com a palavra o vereador João Fernando de Assis Cipriano. Senhor presidente, eu só queria deixar registrado nos anais da casa o nascimento do filho do nosso presidente, Marcos Martins. Desejar a ele toda a felicidade do mundo. O Davi vem com saúde, com paz e muito amor. Tão esperado pela família toda. Desejar a ele felicidade. E falo isso em nome de todos os vereadores, porque tenho certeza que todo mundo está aplaudindo ele. É isso, presidente? Com certeza. Só isso que eu queria deixar registrado aqui na casa. Muito obrigado. Certeza. Solicito o senhor secretário Adoc que faça a chamada final dos senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Não sei, mas eu pedi a palavra nessa hora. Tem um negócio da nossa próxima reunião, que vai ser na quarta-feira santa. Essa é hoje. Essa de hoje que eu assumi. Agora só depois de Semana Santa. Tá, obrigado, tá? Nada a agradecer, senhor. Solicito o senhor secretário Adoc que faça... tá. Amanhã, às 18 horas, vai estar acontecendo aqui o Parlamento Jovem. Então, todos os senhores vereadores estão convidados. E às 10 horas, com o secretário de Saúde. Foi marcado. Não, foi isso, não. Não, aqui Foi mudado de data mudou? para a senhora vereadora que comunicou que seria dia 8 de abril. Virão todos os secretários. Mas ele vai ter vai ter outra. Não. Não, ficou 10 horas. Pergunta o João. Senhora vereadora, estava marcado com o presidente Marcos Martins, amanhã, junto com o Luiz Fernando Fres, que é o secretário de Saúde, 10 horas. Como foi modificado e foi solicitado em plenário a presença de demais secretários da Superintendência Regional de Saúde, secretário de Juiz de Fora, demais pessoas, para a gente estar discutindo sobre a PPI, essa data foi mudada. É só no seu tipo, porque seria... Eu também não sei. Seria dia 8. Amanhã estaria sendo discutido aqui junto com o secretário e o coordenador do PSF. 10 horas. Às 10 horas. Os vereadores, se pudessem... Isso. Mas como foi solicitado na última reunião, a presença de demais pessoas, secretários municipais de outras regiões, até a Superintendência Regional de Saúde, secretário de Juiz de Fora, para todos. Seria, amanhã ia ser a decisão. Se vai haver essa reunião dia 8 de abril ou não. Então eu não posso informar. Eu não tenho conhecimento.
Eu não tenho conhecimento para informar. Foi combinado hoje na sala. Por favor. Com a palavra, o vereador João Fernandes da Deixa eu ler aqui, ó. É só um trechozinho da ata da reunião, da 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, realizada aos 2 dias do mês de março. 2 de março. O presidente disse, hoje de manhã, Luiz Fernando e o Eduardo PCF estiveram aqui conversando. Edith, presta atenção. O presidente disse, hoje de manhã, Luiz Fernando e o Eduardo PCF estiveram aqui conversando comigo sobre esse assunto. Nós combinamos de sentar de novo para conversar na sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara, para começarmos a ver o que pode ser feito. Fica o convite para quem puder participar. Vamos fazer um cronograma de como vai ser a dinâmica e como esse assunto vai ser abordado. É isso? Aqui não fala o horário, não. Presidente, 10 horas. também comunicar um artigo, outro, nosso presidente. Foi marcado para as 10 horas. Licença maternidade, o pai passou para 10 dias. Não é 5 mais não. E... Como eu não tenho conhecimento dessa reunião agendada para amanhã, eu sei que na última reunião ficou acordado aqui de convidar todos os secretários da micro-região, da macro-região, para a gente estar discutindo sobre a PPI. Mas vai ser decidido amanhã, se vai haver ou não essa reunião. Então, 37 municípios. então quer dizer que amanhã eu vou estar representando aqui. Não, eu vou ter que estar, o presidente está em licença. Ele não veio sexta-feira passada. Então eu vou ter que estar aqui amanhã às 9 horas, então, para estar representando o... Senhor presidente, na última reunião eu estive junto com a vereadora. Então, se o Vossa Excelência vai estar aqui, se confirmar a reunião, gostaria que me informasse, me comunicasse para eu estar aqui. Então amanhã às 9 horas, então, está confirmada a reunião. Sim, mas eles vão estar presentes? Mas não sei, Isso, eu secretaria. Então, eu vou estar em serviço, mas me diga que eu vou estar aqui presente às 9 horas. Então, senhor presidente, se Vossa Excelência souber essa reunião, confirmando, por favor, me comunique. Com certeza. Todos serão avisados. E posteriormente, o que foi combinado, convidar todos os secretários da macro, da micro-região de Juiz de Fora, de qual todos os municípios pertencem, para a gente estar discutindo, né, essa relevância aí da PPI. Pode ligar para o Felipe que ele sabe, tá? Então, Ele estava presente. não. Amanhã o secretário, o Luiz Fernando, o coordenador do PSF, os vereadores. Para estudar a questão da PPI de Matias. Se vai convidar esse pessoal mesmo pro dia 8 ou não? Uma preliminar. É uma preliminar. Então é importante então que todos os vereadores Seria bom. estivessem aqui presentes, quem tem dúvida. Ô, presidente, a sugestão da diretora Camila, o João Carlos e o Clivinho estavam representando o presidente na última reunião. Eles estavam presentes e ela vai ligar para ele agora para confirmar se de fato vai ter essa reunião amanhã. Ah, sim. Pode até. Então solicito ao secretário que faça a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana, Milton Alvide Araújo, Rita Lopes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.